Alô, Eduardo, tá me ouvindo? Opa, boa noite, Marcos. E como é que estão as coisas por aí? Graças a Deus, tudo certo, estamos andando, desafios da quarentena, respondendo muitas dúvidas dos alunos da Smart Eleitoral sobre eleições, candidaturas, pandemia, e por isso que eu convidei você, quero te agradecer, né, por estar conosco aqui hoje e falar desse cenário, né? A polarização política que nós estamos vivenciando e o quanto isso interfere no nível municipal, quanto isso interfere na política local, né? Será que Uhum. realmente os candidatos a vereador, prefeito, têm que discutir, pautar isso em suas campanhas eleitorais? Essa polarização política ela está tomando conta até do debate no momento, né? Que a gente está, parece que fica estereotipado o isolamento social, o cara é de esquerda, né? A abertura e acabar com o isolamento horizontal, o cara é de direita, e isso é horrível, assim, né? Hoje, até mais cedo, você estava conversando, perguntando, né? Aqui em Poços de Caldas, nós temos aí 550 mais ou menos casos suspeitos e nós realizamos 30 e pouquinhos testes. E os casos descartados, na maioria, são uma avaliação clínica. Então, quer dizer, esse número pode estar muito subnotificado, né? E isso é um problema muito grande. E, independentemente do corona ou não, você perguntou como é que isso pode se dar, né, nas eleições, tanto municipais como na federal. E eu acredito que as pessoas hoje elas estão se agarrando num manual de conduta, tá certo? Com uma receita de bolo, sem antes compreender qual é que é aquela realidade, né? Então, ao invés da gente olhar, compreender as circunstâncias, compreender aquele contexto, identificar os problemas a serem resolvidos e os potenciais a serem explorados, e a partir dali pensar, a gente já chega com uma coisa pronta, né? E então isso está sendo muito pouco saudável. E num momento igual o nosso, em que você vê aí absurdos acontecendo no governo federal diante de uma pandemia, parece que os agentes políticos não estão conseguindo colocar o ser humano como prioridade na discussão e nem resolver os problemas que nós temos que, os desafios que nós temos que resolver no momento. Eu acredito que falta muito a política passar a tomar as decisões embasadas em fundamentos científicos, em evidência, né? A ignorância não pode ser uma virtude. E hoje, um discurso demagogo daquilo que as pessoas querem ouvir está sendo aplaudido de um jeito que sem precedentes, assim. Enquanto aqueles que são especialistas, né, que trazem as avaliações, você pega hoje os maiores especialistas aí em coronavírus são estereotipados como, isso aí é elitista, isso aí não sabe da nossa realidade, vamos tocar o barco aqui. Então acho que é um cenário muito preocupante. Sim, compreendo isso que você falou, de tomar iniciativas, de discutir com base em evidências, é o que tem que ir também para as pautas municipais, né? Hoje Sim. você tem candidatos a vereador, candidatos a prefeito, discutindo só níveis estaduais, polarização política, embate entre governador e presidente. Acredito que a população não queira isso, comparando aos problemas que elas têm na cidade. Problemas Sim, na sim. creche, problemas na zeladoria, na iluminação pública, assim por diante. Então é isso Uhum. que eu vejo. Você que está vivenciando a cidade, você que relaciona com várias pessoas e problemas em Poços de Caldas atualmente. Você acredita que discutindo polarização política na sua realidade faz sentido para os candidatos ou não? A depender do candidato faz, né? Tem aqueles que se beneficiam dessa polarização, né? Agora, isso é horrível a partir do momento que o emocional se sobrepõe ao racional, né? As pessoas passam a agir de maneira muito emocional. E eu acho que o terreno está muito fértil para a gente repensar o modelo de sociedade que a gente quer, né? Hoje, a maneira em que a economia global se articula, o poder de reação do local é muito pouco, é muito pequeno. E é por isso que a gente está nessa crise danada. E os comerciantes estão tudo loucos, porque hoje aqui em Poços de Caldas, eu tive a oportunidade nessa semana, eu tive que dar uma passada no centro e eu vi na principal rua aqui, a Rua Assis Figueiredo, um monte de loja fechando, né? E aí, por isso que está nessa situação. Os comerciantes, essa semana aqui, fizeram uma manifestação na frente da prefeitura. O prefeito está sofrendo uma pressão danada para abrir o comércio,
né? E muitas vezes essas decisões elas são tomadas muito mais nessa pressão do que de fato em fundamento científico, né? Em evidência, como que a gente estava falando antes. E na questão da polarização, esse assunto se polarizou, assim como essa discussão besta que nós temos de direita e esquerda, né? Que hoje é muito difícil, às vezes, se você não segue aquela cartilha, as pessoas que estão num campo vão te jogar para o outro, né? Se você tem opiniões que estão aqui e aqui, você fica meio em cima do muro. E nós precisamos pensar e elaborar algo novo, que fuja conceitualmente de direita e esquerda e o centrão, né? Você fala que você é de centro, hoje é até pior, cara, porque o centrão, durante muito tempo, fez né, uma política muito fisiológica no país. Então, a gente precisa pensar até conceitualmente, pô, qual o rumo que nós queremos tomar, né? Para onde a gente quer ir e como é que a gente pode denominar ou conceituar essa capacidade de ponderar, de equilibrar e de enxergar soluções que estejam mais num campo ou mais no outro. Entendi. Esse exemplo e esse acontecimento. Eu acho que assim, a geração de emprego e renda, ela vai tomar conta do debate público, né? E nós temos uma oportunidade grande, igual eu falei, da gente nos ressignificarmos como sociedade. Então, quer dizer, é uma linha tênue entre gerar um cenário de uma sociedade mais solidária, cooperativista, associativista, e uma sociedade mais trágica, tá certo? Onde que a coisa começa a pegar fogo, os recursos vão ficando mais escassos e aquilo, os instintos humanos se sobrepõem. Então, na minha visão, é fundamental que o poder público tenha agora um papel de coordenação e estruturação de uma governança em rede com associações, comercial, por exemplo, com cooperativas, enfim, para que possa gerar um desenvolvimento municipal baseado naquelas cadeias produtivas que ali estão no município, né? Eu vou dar um exemplo claro, por exemplo, água sanitária. Todo município compra uma quantidade muito grande de água sanitária para os hospitais. E é uma coisa muito simples de se fazer. Então, nós poderíamos muito bem garantir a compra pública, garantir que a prefeitura compre a água, se a gente fizer uma cooperativa, por exemplo, de populações mais vulneráveis, em situação de rua, para que possam produzir aquilo que é algo simples. Então, eu acho que assim, a estruturação dessas cadeias produtivas locais, baseado naquilo que a gente tem algum tipo de vantagem comparativa, e a garantia, quando possível, da compra pública. E é por isso que eu acredito que daqui em diante os consórcios vão ter um papel muito importante, né? Hoje você pega o consórcio do Nordeste, é um grande exemplo disso, que você une, ali no caso são estados, mas a gente unir municípios com um objetivo em comum, e ali, a partir dali, começar a pensar no desenvolvimento regional. Então, pô, o município vizinho produz mais sapato, vamos garantir que ali, através daquela cadeia produtiva, nós possamos incentivar a vender no nosso município. Agora, com o coronavírus, com a coisa virtual, montar plataforma online que venda ali todos os produtos do município. Aquele do lado produz tijolo, pô, vamos garantir que a prefeitura nossa, quando for construir as nossas obras, compra o tijolo daquele ali e, em contrapartida, ele faça algo aqui para o nosso. Então, eu acredito que essa visão, né, cooperativista, ela é fundamental agora, fundamental. E um olhar solidário, né, da gente rever como sociedade, assim, até eu recentemente fiz um abaixo-assinado aqui no município de Poços de Caldas, que propunha aí a redução e doação de parte do salário do alto funcionalismo público, né, daqueles que têm acima de 10 mil. Porque é essencial o poder público dar o exemplo, né? É muito difícil você exigir do outro o sacrifício do outro e você não dá o exemplo. Então, a gente pensar as institucionalidades, né, o nosso pacto federativo, eu acho que vai ser um outro desafio aí pela frente também. Sim, ótimos exemplos e você está na linha do que nós tínhamos planejado para as lives da Smart Eleitoral, que é o que? Chamar lideranças para compartilharem ideias e vivências desse momento, né? A posição de abrir ou não, de flexibilizar, de juntar atores para tomar essa decisão é fundamental, né? E uma coisa até que eu propus aqui é o seguinte: a partir do momento que a gente decidiu que vai abrir, e aqui decidiu, o que eu proponho é que tenha um prazo de validade, assim como a quarentena tem um prazo. Então, abrimos agora dia 1º de maio, vamos ficar até no dia 25 de maio, por exemplo. No dia 25 de maio, todo mundo vai se reunir
E se o número de casos confirmado tiver em X, de leito de UTI ocupado em Y e de casos suspeitos em Z, o comércio vai fechar e aí você passa a terceirizar e a dividir a responsabilidade com o comerciante, tá certo? Porque aí o cara vai fazer de tudo para seguir as normas e não deixar que a coisa prolifere, né? Porque é só você colocar num decreto uma quantidade gigantesca de norma, de ocupação de 20% dos lugares, de uso de máscara e tal. A gente sabe que na prática isso é muito complicado. Então, a partir do momento que você divide e você transfere a responsabilidade para os comerciantes, eu acho que o incentivo para eles serem mais rígidos na vigilância é muito importante. Ótimas colocações, Eduardo. Poços de Caldas tem uma peculiaridade, né, com o turismo, as águas termais. Não, aqui, essas águas aqui são uma beleza. Mas você sabe que a cidade começou por conta delas, né? E hoje nós estamos sofrendo muito justamente por ser uma cidade ainda bastante turística, né? E aqui em Poços todas as fronteiras estão fechadas aí, né? Já tem 40 e poucos dias que as fronteiras estão fechadas. E todas as cidades turísticas estão passando por um aperto danado por causa disso aí. Porque além, né, da rede hoteleira toda, você tem um comércio para os turistas, você tem toda a dinâmica da cidade voltada para isso. Hoje é uma cidade que nós ficamos numa dicotomia assim, é uma cidade industrial ou é uma cidade turística, né? E eu acho que o coronavírus agora, a ressaca da quarentena, a crise econômica gerada pela ressaca da quarentena, vai gerar um terreno muito fértil para a gente pensar a cidade através de uma, como é que eu posso dizer, uma reorientação vocacional para o município, né? A gente passar a compreender quais são esses pequenos polos, esses pequenos produtores, né? Montar arranjos produtivos locais, que aqui é uma cidade que nós temos um clima excelente, né? Você tem toda a questão das águas muito boas, essas águas, além de boas, curativas. Então, é uma cidade que tem um potencial danado, e agora é a hora da gente discutir essa reorientação vocacional, sem dúvida alguma. Isso, eu acho que pode ser até uma pauta para várias outras cidades, e eu quero explorar você um pouco nesse tema, que é rediscutir a vocação das cidades, né? O que levar em consideração, como construir um arranjo produtivo local aos candidatos que estão nos assistindo, às próprias pessoas que vão construir propostas para um grupo político. Esse momento da pandemia, eu acho que ele é ideal para essa reflexão, né, de você repensar a situação econômica hoje da cidade e a questão do arranjo produtivo local. Fala um pouco mais dessa análise que é necessária, como fazer isso, o que pode ser proposto nessa linha, porque nós temos cidades que dependem muito do fundo de participação dos municípios, outras dependem unicamente da mineração, ou seja, atividades peculiares, não tem uma diversidade econômica. E aí eu quero ouvir de você um pouco sobre isso, né? Como propor para haver diversidade econômica e, consequentemente, geração de emprego. Perfeito. E assim, essas daí que dependem do fundo de participação do município, uma parte gigantesca delas não está conseguindo acessar esse fundo por dívidas com o INSS, dívida com o governo federal, então elas estão numa situação muito complicada hoje, né? E quando a gente pensa em expandir as fontes de receita do município, hoje é inviável a gente falar em aumento de tributo. Então, é por isso que a gente precisa aumentar o nível de atividade econômica, né? E é daí que surgem essas reorientações vocacionais para o município. E aí eu acho que algumas coisas têm que ser levadas em consideração. A primeira são esses potenciais identificados a partir das cadeias produtivas locais, né? O que nós fazemos aqui que nós temos algum tipo de vantagem, o que nós temos aqui um mercado interno consumidor, certo? Por exemplo, que Poços de Caldas é um caso que tem grandes universidades aqui. Aqui é uma cidade que está se tornando cada vez mais universitária. Você conseguiu reunir a academia, né, o conhecimento científico, a iniciativa privada, as associações, através dessa governança em rede, e o poder público como um coordenador e garantidor de compra. Você pode pensar em cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, eu vou dar um exemplo de novo aqui de Poços de Caldas, que é o caso de cerveja artesanal.
Hoje nós estamos virando um grande polo de cerveja artesanal, o que há pouquíssimos anos atrás não era. Então, os candidatos nessas eleições é fundamental que eles busquem compreender essas vocações, através olhar o que eles têm de conhecimento, capital humano mesmo, né, conhecimento universitário, científico, pesquisadores, doutores naquela área, quais são as cadeias produtivas. Às vezes tem uma empresa muito grande, por exemplo, aqui nós temos a Danone. Qual é a cadeia produtiva da Danone? É leite, é morango, é plástico para o danoninho? O que disso daria para ser produzido aqui? A prefeitura pode estimular, né, via isenção, via doação de terreno, aqui no caso de Poços, a gente tem uma empresa própria de energia e de água e esgoto, então também dá para dar incentivo ao saneamento básico e na eletricidade. Então, quer dizer, essa criatividade é fundamental para todos os candidatos agora. Nós não podemos, né, sentar na cadeira e falar assim, né, a vocação do município é essa aqui. Poços, há algum bom tempo, já está parada nessa coisa de, putz, é uma cidade industrial, é uma cidade turística, e deixa muitos potenciais de lado. O próprio turismo aqui poderia ser muito mais explorado, ainda é uma coisa que fica bastante em moldes bastante arcaicos, assim. Hoje nós estamos vendo um cenário diferente, onde o cidadão está mais politizado, ele quer ver acontecer, ele quer resultado. E se você não sabe os problemas do município, se você não sabe buscar inovação, propostas inovadoras que tragam resultado e resolvem o problema da cidade, você fica um candidato deixado de lado, né? Vamos buscar quem realmente conhece e entende da cidade. O que você acabou de falar são propostas que fazem total sentido, principalmente nesse momento que nós estamos vendo desemprego aumentar e que as cidades têm que preocupar com o empreendedor, que é ele que gera emprego e renda na cidade. Além desse contexto... E o cenário do coronavírus, só fazendo um parênteses, o cenário do coronavírus é bastante propenso para a gente levantar esse debate de consumir localmente, né, de passar a valorizar os produtos locais. Agora, tendo em vista que a arrecadação das prefeituras vai diminuir muito, né, nesse ano e nos próximos também, sem dúvida alguma, a criatividade vai ser algo muito importante, né? A criatividade e a capacidade de propor reformas institucionais, né? Do jeito que a coisa está, é muito difícil a gente conseguir tocar. E aí um ponto que é fundamental é assim, o ganho de eficiência na política pública, né? Na prefeitura prestadora de serviços, saúde, educação, segurança, o ganho de eficiência é fundamental. Mas também nós precisamos, no programa de governo, na campanha, ter o prisma da prefeitura como uma catapulta para o desenvolvimento. Então, quer dizer, quais são os setores que a prefeitura vai conseguir desenvolver, quais são as atividades econômicas que a prefeitura pode dar um amparo para que elas possam aumentar, não só em termos de incentivo fiscal ou legislativo, mas também capacitação. Como é que nós podemos identificar nichos aqui? Por exemplo, as costureiras aqui. Vamos montar um projeto de capacitação junto com o Sistema S, enfim, tudo isso é fundamental a gente propor. Eu acho que não pode ser uma campanha convencional, né, no sentido de o que você vai fazer com as áreas fim, né, saúde, educação, como que vai ser o ajuste fiscal. Além disso, como é que você vai fazer uma governança em rede? Então, essa governança em rede ela é fundamental. Nós não podemos ter a perspectiva só da prefeitura como prestadora de serviço. Ótima explicação e ótima recomendação aí e dicas para quem vai ser candidato. Esse é o nosso propósito, né? Compartilhar boas ideias, compartilhar experiências. Eduardo, a live, o assunto está sendo muito bom. Te agradeço mais uma vez por aceitar nosso convite. Eu quero que você deixe uma mensagem especial aí para quem está nessa labuta diária de construir um projeto político na sua cidade, na sua região, para um partido ou para ele próprio, né? Qual é uma mensagem motivacional para esse momento que estamos vivendo e para que não desistam, que busquem sim fazer um impacto na sua cidade? Bom, primeiro eu queria te agradecer aí pela oportunidade, parabenizar pelo projeto, muito bacana, vou estar sempre disponível aí para auxiliar no que for preciso. Depois temos que marcar uma cerveja aqui em Poços quando passar tudo isso. E com certeza, vamos lá. Eu vou deixar um recado para os possíveis e pré-candidatos, que nós nunca tivemos uma oportunidade tão grande
de nos ressignificar como sociedade e de ressignificar o papel da política na sociedade. Então, agora é fundamental que cada um de vocês se coloque como um interlocutor dos mais diversos aspectos, dos mais diversos atores da sociedade e tenham a capacidade de coordenar e estruturar a sociedade de vocês, seja no micro ou no macrocosmo, para que consiga sair dessa de mão dadas. O mais importante é a gente conseguir fazer uma união e, além disso, pensar como que a gente vai ser, como vão ser as relações humanas assim que o coronavírus passar, né? O que a gente vai colocar como prioridade em nossas vidas, quais vão ser os princípios e valores que vão reger a nossa sociedade e é papel das lideranças dar diretrizes. Então, compreendam o contexto, compreendam as circunstâncias em que nós estamos e a partir dela pensem que mundo que eu quero e depois que país, que cidade, que bairro e a partir dali levanta da cadeira, arregaça as mangas e trabalha porque depende de nós e nós vamos conseguir fazer isso. É isso aí, Eduardo. Muito obrigado pela sua participação. Quem está nos assistindo e quiser saber mais sobre a Smart Eleitoral, temos muitos conteúdos sobre eleições, campanhas eleitorais no nosso Instagram e é só acessar nosso site também, smarteleitoral.com. Eduardo, ó, acabando a pandemia, vou convidar o professor Rodrigo Cobra e vamos tomar uma cerveja artesanal aí em Poços, tá? Combinado. Perfeito. Grande abraço, muito obrigado. Um prazerzão te conhecer. Igualmente, obrigado a todo mundo tchau. Que nos assistiu.